Bom, pessoal, para conseguir fazer a questão 2, a gente tem que começar entendendo como funciona a propriedade 1, tá ok? Eu tenho soma de logaritmos, todos eles têm a mesma base. No caso aqui eu botei base 5. Nesse caso, se eu estou somando logaritmos com a mesma base, eu posso usar a propriedade 1. Propriedade 1 faz o quê? Com que eu repita o logaritmo com a base dele e multiplique os logaritmandos, o 4, o 2 e o 3. Está aqui. Resolvendo isso, 3 vezes 2 vezes 4, 24, ainda na base 5. Pronto. Usei a P1. Vamos olhar esse exemplo aqui agora. Se eu tivesse essa soma aqui, tá? Digamos que eu não sei que base é essa. Mas eu digo para você, eu quero usar a P1. Que base eu tenho que colocar aqui para poder usar a P1? A única base possível vai ser 2. Porque aí eu vou ter todas as bases iguais e vou poder, com isso, usar a propriedade 1. Que diz o quê? Que se eu estiver somando logaritmos de mesma base, eu repito o log com a base repetida e multiplico os logaritmandos. 7 vezes 3 vezes 4. Isso vai dar log, ainda na base 2, de 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4, 84. Bom, na equação logarítmica, a gente sempre vai ter uma igualdade de equação, tá? Então, se eu tô falando que esse log daqui é idêntico a esse, eles têm que ser realmente idênticos. Então, o que a gente vai igualar? A gente vai igualar os logaritmandos, eles têm que ser iguais, e as bases também têm que ser iguais. Aí eu pergunto, o que eu preciso fazer aqui para que os logaritmandos e as bases sejam iguais? Bom, 5 já está igual a 5. Aqui eu tenho base 3. Que base eu tenho que ter aqui? Base 3. Pronto. A minha equação logarítmica está resolvida. Bom, agora um exemplo. Se na sua equação eu tenho aqui uma incógnita. Quero que a gente tinha aqui em cima, basicamente. Eu quero saber quanto vale esse x. Se é uma equação, tudo desse lado, esse log todo tem que ser igual a esse log todo. Eu já tenho que a base é igual a base. Para isso ser igual a isso, o que falta? Falta que o x seja igual a 7. Se isso acontecer, a gente vai ter isso aqui, ó. Vê se não ficou igual? Sim, os dois são iguais. Nesse outro exemplo, eu já tenho uma situação diferente. Eu já tenho um log igual a soma de 2 logs. Isso aqui eu não tenho como resolver. Eu só tenho como resolver essa situação. Um log igual a outro log. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que transformar essa soma em um único log. Como? Ó, se eles dois têm a mesma base e estão somando, eu posso usar a propriedade 1. Ou seja, usando a propriedade 1, repito o log com essa base e multiplico os logaritmandos. Agora ficou simples. O log de x na base 5, então, vai ser igual ao log de 2 vezes 3, 6 na base 5. Com isso, eu chego à minha resposta, que é qual? 5 igual a 5, x igual a 6. X igual a 6. Antes da gente continuar com a equação, a gente tem que observar essa consequência aqui, que ela é muito interessante, tá? Muito útil. Toda vez que eu tenho um logaritmando igual a base, por exemplo, log de 3 na base 3, o resultado disso é 1. Log de 5 na base 5, se eles são iguais, dá 1. Log de 1000 na base 1000, dá 1. Olha agora essa situação aqui. Eu pergunto, log de quanto na base 7 é igual a 1? Só pode ser 7. Log de 2 em que base vai dar 1? A única base possível seria 2. Log de 2 na base 2 é 1.
Aqui por último, log de quanto na base 10 dá 1? Se deu 1, é porque a base e o logaritmando tem que ser iguais. Então, só pode ser 10. Vamos voltar aqui agora na nossa equação, tá? Bom, desse lado aqui eu tenho um logaritmo. E desse lado eu tenho 1 mais outro logaritmo. Eu nunca posso somar um logaritmo com um número inteiro. Não tem como somar. Eu só somo logaritmo com outro logaritmo que tem a mesma base dele. Aí, ok, a gente soma. Então, eu tenho que transformar esse 1 num logaritmo de mesma base, que é a 5. Para quê? Para eu poder realizar essa soma, transformar em um único logaritmo e igualar com esse primeiro. Então, vamos fazer isso com calma. Bom, o lado de cá a gente repete. E repete o último também, que já está pronto. Esse 1 tem que ser escrito em que base? Na base 5. Então, vai ter que ser escrito como um log de base 5. Olha aqui em cima o exemplo que a gente deu. Log de 5 na base 5 é igual a 1. Então, 1 vai ser igual, né, um log de base 5 de quem? De 5. 1 é exatamente igual a log de 5 na base 5. Eu não mudei nada, eu só escrevi o 1 de um outro jeito. De um jeito que fosse conveniente, que desse pra gente terminar essa equação. Então, agora aqui, a gente vai aplicar a primeira propriedade dos logaritmos. Ficou, então, log de 5 vezes 3 na base 5. E a gente continua repetindo a equação, que é igual a log de x na base 5. Ou seja, eu repito, log de x na base 5 é igual a log de 15 na base 5. Para esse log ser igual a esse, como as bases são iguais, isso significa que o x que está aqui é igual ao 15. Bom, tentem fazer aí esses dois exemplos, tá? Dá um pause no vídeo, faz, que em seguida vai a resposta. Bom, a resolução ficou então desse jeito. Usei esse artifício de transformar em log de 7 na base 7. Para quê? Eu já tinha bases 7, eu precisava transformar isso aqui tudo num log só. Então, com isso, eu transformei 1 em log de 7 na base 7, consegui usar a propriedade 1, transformei num log só, resolvi. Com isso, eu descobri que x era igual a 14. Tá aqui, x igual a 14. A mesma coisa a gente fez no segundo exemplo. A gente viu que a base usada na equação era 8, transformei 1 em log de 8 na base 8, consegui aplicar a propriedade 1, resolvi e cheguei na resposta. Vamos observar também esse tipo de situação que a gente pode se esbarrar, tá? Por exemplo, eu tenho 3 vezes x menos 2. Como é que eu resolvo isso? O 3, ele está multiplicando o parênteses. Então, ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, a gente faz essa multiplicação, né? A gente chama isso de chuveirinho. Sempre obedecendo o seguinte. Sinal vezes sinal... não coube aqui. Número vezes número, letra vezes letra, tá? Ou seja, o sinal do mais, se não tem sinal nenhum, o sinal do 3, se não tem sinal nenhum, é porque é mais. Então, eu vou fazer mais, a mesma situação no x, se não tem sinal nenhum, é porque é mais. Mais vezes mais, mais. 3, não tem nenhum número aqui dentro, eu repito o 3. Não tenho nenhuma letra, vezes x, ficou x. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com 2. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. E acaba aqui, gente. 3x, não posso somar com 6. É como se eu tivesse aqui, eu tenho 3 chuchus menos 6 reais. Chuchu e reais não pertencem à mesma família. Eu não posso fazer mais nada, eu paro por aqui. Tá? Essa aqui é a resposta.
Um outro exemplo também. Se o 5 não tem sinal, é mais. Se o 3 não tem sinal, é mais. Quando o 5 for multiplicar o 3, eu faço primeiro mais vezes mais. 5 vezes 3, 15. Beleza. Agora eu vou multiplicar o menos x. Mais vezes menos, menos. 5 vezes, não tem número, repito o 5. Não tem letra, vezes x, repito o x. 5x e 15 não são da mesma família. Eles não têm nada a ver um com o outro. Para aqui. Essa é a resposta. Aqui embaixo, eu vou ter 2x que multiplica x menos 3. O 2x não tem sinal, então é mais. O x não tem sinal, é mais. Aí eu faço mais vezes mais, mais. 2 vezes, não tem número, repito 2. X vezes x é x ao quadrado. Agora ele vai multiplicar esse segundo termo aqui. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6. X vezes, não tem outra letra, eu mantenho o x. X ao quadrado e x são coisas diferentes, não pertencem à mesma família. Não posso somar. Eu vou continuar tendo 2x ao quadrado menos 6x e acabou. Essa é a resposta. Então, a gente repete aqui, log de x na base 3 é igual. Agora, a gente pode usar P1. Então, vai ser igual a multiplicação. Log na base 3 de quem? Do 3, que multiplica. Como ele vai ter que multiplicar o 4 menos x, a gente tem que manter o 4 menos x no parênteses. Então, ele vai multiplicar 4 menos x. Tem que deixar no parênteses, para a gente poder fazer o famoso chuveirinho. E aqui a gente vai manter também um outro parênteses, para dizer que o logaritmo disso tudo. Beleza. Agora a gente vai repetir o lado de cá. X mais 3x, 4x igual a 12. O 4 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado, dividindo quem tiver do outro lado. Nesse caso, 12. Ou seja, x é igual a 3.